Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast, o Zero BO, podcast da construção civil. Eu sou João Carlos. E eu sou Diogo Sabota, é um prazer ter vocês em mais esse episódio, um episódio tanto quanto especial e importante também. Não que os outros não sejam, né, João? Sim. Mas a gente vai falar de um assunto hoje que é importante porque é perigoso, né? E muitos também não conhecem, né? Muitos também não têm esse conhecimento. Ou não dá a importância que precisa. Sim, verdade. A gente vai falar hoje sobre uma parte de estrutura, engenharia, cálculos, mas eu não sou especialista nisso não. Você conhece alguma coisa? Já bugou, o sistema bugou. Eita. Então vamos deixar com quem realmente domina o assunto, né? Então hoje o convidado ele representa a empresa 2.1 em engenharia. Ele com a esposa, mas vamos deixar ele se apresentar. Pode ser, você acha? Vamos. Bacana, né? Vamos deixar ele se apresentar. Haroldo, obrigado pela sua presença em nosso podcast. Valeu. E para a gente começar esse bate-papo, como nasceu a 2.1 arquitetura e engenharia, né? Porque sua esposa é arquiteta, você é engenheiro. E qual é essa ideia? Juntar, trabalhar ali marido e mulher? É bem complicado, né? É bem complicado. Conta um pouquinho, cara, dessa ideia pra gente. Eu me formei, né, em 2015, né? Minha esposa em 2017 se formou também. E aí a gente falou, ela se formou arquiteta e eu fiz a parte de engenharia civil. E aí a gente falou, bom, aqui na cidade são poucos os escritórios que têm os dois profissionais, né? Arquiteto e engenheiro trabalhando ali continuamente, né? E ainda marido e mulher é mais complicado ainda, né? Então, e já eram casados quando começaram a faculdade? Não, a gente casou, a proposta era casar depois que os dois tivessem formado, né? Porque é complicado, né? Períodos de prova, TCC... Aí dava separação. Que legal, cara. E aí a gente abriu o escritório, e juntamente do escritório nós temos mais uma arquiteta, né? Que ela é amiga, inclusive, da minha esposa, né? E aí ela se uniu a gente também, então lá nós trabalhamos em 3, né? Já deixo o convite aqui para sua esposa voltar com a amiga, né? A pessoa que é suporte de vocês, para a gente falar sobre arquitetura também. Não, sem dúvida. Mas hoje o bate-papo é sobre engenharia estrutural. O negócio é feio, hein? E assim, tem como resumir, para a gente começar esse papo, para as pessoas, para a nossa audiência que está assistindo ou que está ouvindo ali através das mídias que são somente de áudio, né, o Spotify, por exemplo. O que é engenharia estrutural? A importância disso? Dá um briefing aí. Vamos lá. A parte de engenharia estrutural ela é uma parte fundamental na construção civil. Né? A gente fala que tão importante quanto a arquitetura em si é a parte de engenharia de cálculos estrutural em si, que é o que eu atuo. Né? A gente tem ainda uma deficiência no Brasil, que as prefeituras elas exigem o projeto arquitetônico, mas não exigem o projeto estrutural, que é justamente o que vai fazer aquela construção parar de pé. Então, ainda tem essa deficiência no Brasil das prefeituras não exigirem isso. Normalmente, em condomínios, isso é uma prática mais contínua, né? Até mesmo porque a gente acaba falando de construções de valores mais agregados, e aí o proprietário ele não vai se prestar ao risco de construir sem ter um projeto estrutural. Mas você me deu um ponto interessante, sem a gente cortar, mas aproveitando a linha. Então, de modo geral, dentro dos condomínios, além das aprovações que têm que ser buscadas na prefeitura, é importante também entender as regras lá dentro. E dentro do condomínio exigem, geralmente, projetos estruturais? Não exigem, não é uma exigência. Porém, como o valor do imóvel é mais agregado, então o perfil do cliente ele tem uma preocupação diferente. Isso, o proprietário ele já procura elaborar um projeto estrutural, um elétrico, um hidráulico, um pacote completo já da residência. Né? Tanto pela segurança dele, por estar, às vezes, investindo um valor bem elevado, quanto, dependendo do imóvel, se for para venda, isso agrega um certo valor no imóvel, que você tem ali a certeza de que foi feito todas as etapas de projeto de uma construção. Entendi. Pessoal, tá fazendo uma perguntinha. Vamos lá. O que pode acontecer se não tiver o projeto estrutural? Diversos problemas. O mais comum deles é as patologias, né? Sim. Então, você normalmente vai visualizar ali trincas, algumas rachaduras em casos mais graves. Então, isso é a primeira etapa ali do que a estrutura ela começa a demonstrar para a gente quando você tem uma deficiência estrutural. Começa a dar um sinal. Exatamente. Toda a estrutura ela começa a dar um sinal. Quando ela está muito mal dimensionada, ela nem avisa. Que a gente fala que na engenharia, nos cálculos estruturais,
Quando uma estrutura ela é razoavelmente dimensionada, ela vai te dar um aviso antes de cair. Ou seja, por meio das trincas. As trincas, você vai ver ali uma flecha numa viga ou numa laje um pouco elevada, e você fala, opa, tem coisa errada aqui. Então ela já te dá um certo aviso. A flecha para o nosso seguidor, para que ele identifique na casa dele caso tenha, o que seria? Seria um abaulamento, um barrigamento? Um abaulamento tanto de lajes quanto vigas é a primeira etapa se você visualizar algumas flechas excessivas e aí ela começa a trincar. Então isso já é a primeira etapa. Em outras situações você vai encontrar rachaduras nas paredes. Né? E aí pode ser proveniente de fundações mal elaboradas, mal dimensionadas, pode ser um reflexo talvez de uma fundação também, umas vigas baldrames em dimensões errôneas. Então, enfim, você tem ali um somatório de fatores que vai causar esse tipo de problemas na construção. Mas aí vou pensar numa pessoa que vai construir. O cálculo, ele é importante não só para eu dimensionar corretamente, mas principalmente porque se eu coloco muito aço ou muito concreto, isso também é um problema. Então, Sim. Eu achar que estou aumentando o tamanho de uma área de concreto, a profundidade de uma broca, isso não é o suficiente. Né? Não. Eu posso causar um problema por excesso. Exatamente. Tem isso? Nos cálculos de engenharia civil, você tem dois fatores que podem derrubar uma obra, que podem derrubar uma construção. Um deles é a falta de elementos, como o aço, né? E também os excessos, né? Então, se você colocar aço demais, por incrível que pareça, uma construção também pode cair por excesso de aço. Então, você tem um equilíbrio entre os dois elementos, concreto e aço. Então, o excesso de um ou a falta de outro, ambos estando em excesso ou em falta, vai te causar um problema estrutural grave e muitas vezes pode colapsar de uma hora para outra. Então, tudo tem que ser dimensionado exatamente de acordo. E obviamente, esses dimensionamentos é onde a gente vai trabalhar em cima, a gente vai buscar ali um equilíbrio de ambos para você não gastar demais, principalmente com ferro, né? Porque a gente sabe que o preço do aço é um pouco elevado. Caro, né? Principalmente na pandemia, que deu um boom aí de aço, né? No valor do aço. Então a gente procura ali um equilíbrio entre esses dois elementos. E tem um ponto de partida, eu vou começar o engenheiro estrutural, quando ele vai começar um estudo, ele inicia por onde? Porque tenho regiões diversas, com tipos de solos diversos, com eventos climáticos diversos. E qual é o ponto de início assim para começar esse cálculo de estrutura? A primeira etapa, né, que a gente recebe ali, que a gente pede do cliente, é o projeto arquitetônico. Né? Então, o cliente ele vai nos mandar o projeto arquitetônico e a gente vai fazer uma análise geral no projeto. Assim que a gente já tiver visto o projeto, a segunda etapa é a gente solicitar um ensaio do solo, que seria o ensaio de SPT, que é onde a gente vai identificar justamente esse tipo de solo ali onde ele vai construir a casa dele. Se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, se tem presença de água, se tem uma capacidade, uma resistência à compressão ali, né, a resistência em si do solo, se ela é elevada ou não, porque a gente tem, igual você falou, né, a gente tem uma variação gigantesca até mesmo dentro de um próprio bairro. Pegar bairros aqui da própria cidade, tem bairro que o solo é quase impenetrável e tem bairro que o solo é quase pantanoso. Então é importantíssimo a gente fazer essa sondagem do solo, porque a gente vai conseguir dimensionar as fundações de acordo com aquele tipo de solo, qual método você vai fazer, se é uma estaca que ela é escavada, né, que você vai com o equipamento ali escava, se é uma estaca que ela é hélice contínua, onde você tem que furar e já ir concretando ao mesmo tempo para a água não adentrar ali no furo da estaca e você não conseguir concretar. Então tem todo um estudo e uma etapa nisso que a gente se baseia de acordo com o ensaio de SPT. Ô João, não basta você pegar o projeto lá do seu vizinho que mora na rua de cima, viu? Jogar para sua casa, porque não dá certo. Cada lugar tem a sua particularidade. Não funciona. Tem como modificar uma estrutura? É possível. Após a obra concluída? É possível. É muito comum, né? Às vezes, dependendo da pessoa, vamos supor, ela acabou de comprar um imóvel que já estava construído e aí ela fala, queria tirar essa parede aqui para integrar os ambientes, né? Ou queria fazer uma modificação para poder construir em cima. Então, a gente consegue fazer essas adequações por meio de avaliações, né? A gente tem equipamentos que a gente vai lá, escaneia, identifica onde tem pilares, onde tem vigas, quais são as orientações dos trilhos da laje, né? Onde é que eles se apoiam. Então a gente faz todo um estudo, né, mais elaborado em cima disso.
para a gente poder saber o que a gente vai fazer ali de reforço, se a estrutura daquela casa, se ela resiste a uma ampliação, ou se a gente tem que fazer uma estrutura independente do que já existe lá, para a gente poder fazer essa ampliação e adequar de acordo com o que o cliente quer. Ou até mesmo utilizar os outros tipos de métodos, como por exemplo, estrutura metálica. Às vezes você quer abrir um vão enorme lá e você precisa de um elemento que não seja tão grande para você não perder pé direito. A gente parte para a estrutura metálica, que tem técnicas que a gente consegue resolver na estrutura metálica. Então, isso é o princípio de um barracão, de um mercado gigante, de um barracão logístico gigante, aquelas estruturas que são em arco, sim, esses modelos que é o que você está se referindo para superar vãos grandes, né? Isso, mas até mesmo residencial mesmo, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com os perfis I, né? Que são os perfis metálicos com alma e mesa, que a gente chama, né? Que tem um formato exatamente de um I mesmo. Então dá para a gente juntar ali numa mesma obra a engenharia tradicional, aço e concreto, com aquela engenharia que é com treliça, essas atividades. Também. E esse seria o steel frame que tanto se fala por aqui? Ou não, steel frame é um outro método de construção, que ele se assemelha muito àquele método americano que a gente vê muito em séries aí de reforma. Sim. Você vê aquelas estruturas de madeira, o pessoal fixando painéis ali, né? Chapa cimentícia, drywall, gesso, se assemelha àquele estilo. Então, o steel frame, ele é basicamente parecido com esse método que a gente vê nos Estados Unidos, né? Que ele é chamado de wood frame por causa da madeira. Mas ele não tem muita ligação com essa então, parte. Se alguém está achando que deve chamar um engenheiro estrutural só quando vai ter esse tipo de perfil assim, não está enganado, né? Tem que chamar desde o começo. É imprescindível. Acho que muitos às vezes estão até perguntando, né? Faz a pergunta para ele. Que conselho você daria, né? Para quem vai começar a construir? Vamos retroceder, né? Para quem vai começar a construir, que conselho você daria? A primeira etapa que a gente fala é você procurar os profissionais de cada área. Então, por exemplo, você vai começar a fazer uma casa, procura um arquiteto, que a primeira etapa é você ir lá e fazer um projeto arquitetônico, né, um executivo ali, que é a base de tudo. Que aí você vai definir o layout, vai definir a fachada, vai ajustar ali a casa de acordo com o seu uso. Se a pessoa é uma pessoa que recebe muitos amigos, os arquitetos em si vão saber até explicar melhor, mas eles vão adequar a construção ao seu gosto. Depois disso, aí você parte para as demais etapas. Faz o projeto estrutural, né, que aí o engenheiro, o calculista, ele vai fazer a análise daquela arquitetura e vai adequar ali todo o posicionamento, onde vai ficar pilar, onde vai ficar as vigas, né, que tipos de materiais vão ser utilizados para acabamento, para fachada. Então, o engenheiro calculista, ele vai conseguir te orientar nessas questões e também elaborar todo o projeto da estrutura da edificação. E esse projeto estrutural, ele permite o cliente ali, o morador, fazer orçamentos com mais precisão, porque já vem nesse projeto a quantidade de aço, de vergalhões, chega nesse nível? Sim, até um outro ponto interessante da gente comentar que o projeto estrutural, quando a gente dimensiona, ainda mais hoje que a gente tem o uso de softwares, né? Antigamente, bem lá atrás, o pessoal calculava tudo à mão, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem ferramentas para isso que agilizam absurdamente e te dão uma precisão muito mais elevada. Então, esses softwares já geram lista de quantidade de forma de madeira que você vai gastar, quantidade de concreto que você vai gastar, quantidade de aço, e te separa até os tipos de aço, né, por bitolas, ali quantos metros e quantos quilos você vai utilizar. Então você tem uma precisão ali absurda. E aí, obviamente, ele te dá até um percentual ali de perda que você vai ter de material. Então já é algo bem assertivo. Se você for fazer em alvenaria estrutural, né, que é um outro método construtivo, que é o famoso bloco de concreto que o pessoal costuma ver, né, ou bloco cerâmico, hoje em dia também tem estrutural, os softwares também já te dão essa lista de material. Então ele vai te falar lá quanto você vai gastar de argamassa, quanto que você vai consumir lá de bloco de medida X, Y e Z. Então hoje em dia a gente tem já uma precisão muito grande e te solta a lista completa. E por que isso é interessante? Justamente por conta do orçamento. É muito difícil hoje, você vai começar a construir uma casa, você não tem uma previsão ali de quanto você vai gastar de bloco, quanto você vai gastar de aço, de concreto. E aí não dá para você ficar à mercê do construtor, né?
Então, o projeto estrutural te facilita justamente por conta disso. Até para saber se vai conseguir chegar até o final da obra. Exatamente. Né? Mas você falou algo interessante do tipo de construção na alvenaria estrutural. Sim. Então, se nós tivermos aqui uma audiência querendo fazer uma obra mais rápida, existe um método que é mais adequado? Se o nosso seguidor quiser fazer uma obra mais barata, existe um método que é mais barato? Então, assim, tem um método melhor, pior, tem uma vantagem ou desvantagem de algum desses aí? A gente fala assim, é complicado a gente sempre delimitar, falar, não, faz desse jeito que vai ser mais barato. Isso varia muito de acordo, inclusive, com a região que você está. Então, por exemplo, se você vai fazer uma casa lá no interior, numa cidade bem afastada, muitas vezes você não tem, vamos supor, se eu dissesse para você, faz em alvenaria estrutural, às vezes você não tem uma fábrica de bloco próxima de você. Entendeu? E aí, para você trazer esse material de uma distância elevada, às vezes já não compensa. Mas tirando esses pontos assim que são mais fora da normalidade, é arriscado tentar achar um método que é mais barato ou mais rápido, ou sempre vai ser importante o estudo do solo, sempre vai ser importante chamar um engenheiro de estrutura e fazer essa adequação? Tem alguns prós e contras, né? Então, por exemplo, numa estrutura convencional, o que seria a estrutura convencional? A estrutura com pilares e vigas, né? Você vai ver lá o elemento pilar e viga na construção. Esse tipo de construção, ela te facilita algumas modificações. Então, por exemplo, se você construiu o seu projeto hoje, daqui 2 anos você fala, nossa, queria integrar esses 2 ambientes. É muito fácil, você quebra a parede, porque a parede ela é um elemento só de vedação, mantendo os pilares e vigas, perfeito, sua casa não vai cair. Entendeu? Agora, quando você trabalha, por exemplo, na alvenaria estrutural, já é diferente, porque a sua parede ela é um elemento estrutural. Se você retirar ela, sua laje não tem aonde mais se apoiar. Então, já precisa de um procedimento diferente, aí você já partiria para a questão que a gente comentou no início do reforço. Você teria que fazer já um reforço nesse local para permitir essa abertura. Por isso que você, que mora em um apartamento, muitas das vezes não consegue quebrar sequer uma tomada. Exatamente, exatamente. E em apartamento é o mais complicado e é o que a gente acaba tendo muito problema em apartamento justamente por conta disso, né? Às vezes a construtora ela não deixa muito claro que você não pode remover nenhuma parede, e aí é onde o proprietário, às vezes desavisado, ou muitas vezes sem saber, ele retira uma parede e você causa um colapso na edificação inteira. Você já pegou alguma bucha desse nível aí? Você quer compartilhar pra gente? Já, recentemente a gente pegou um problema grave aí em Campinas. Sim. Né? O proprietário ele queria colocar um ar-condicionado. E aí a gente mandaram pra gente, né, as informações lá, a gente foi ver, o pedreiro ele rasgou um pilar inteiro. Não era em alvenaria estrutural, mas ele cortou as armaduras do pilar de um prédio eu não me lembro se era 16 ou 19 andares. Uau. Gravíssimo, gravíssimo. Contrate um engenheiro. Tem que ter um nível do profissional lá. Porque você vai fazer essas perguntas, João, agora você está deixando o pessoal com medo. Porque assim, não é só chamar a mão de obra, né? Tem que saber se ele é qualificado e tem um mínimo do conhecimento, né? Sim. Porque se é uma pessoa que tem um conhecimento, ele já nem põe a mão. Exatamente. Ele fala, já vamos chamar uma assistência a mais pra gente saber se passa viga, algum tipo e se pode, né? Mas aí eu fiquei com uma dúvida agora, porque uma coisa é a gente ter um projeto bem feito estruturalmente, outra coisa é nós termos uma execução adequada ao projeto. E como é que vocês garantem isso? Vocês fazem visita nas obras? Acompanhamento? Porque a partir do momento que você elabora um projeto estrutural, você se torna responsável pelo aquele tipo de construção. Seu CPF está ali assinado. Exatamente. Então, assim, porque na construção civil a gente tem alguns documentos, né? A ART é o que o pessoal mais conhece, né? Que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, tem vários tipos de ART. Tem uma ART que é do executor, que é de fato quem vai fazer a obra, e tem as ARTs de projeto. Então, eu sou responsável pelo projeto daquela obra. Então, eu como executor do projeto, quem está elaborando o projeto, eu preciso identificar e preciso acompanhar se aquela obra está sendo executada de acordo com o que eu especifiquei. Então, por isso que em todos os projetos que a gente coloca, né, que a gente elabora, a gente sempre coloca ali já uma consideração de pelo menos umas 3 visitas durante as etapas da obra, para a gente acompanhar se de fato está sendo seguido o que foi especificado. Então, além de você contratar um projeto estrutural, você contrata ainda um assessor ali técnico na sua obra. Né? Senão, imagina.
E é muito comum a gente pegar erro. Muito comum. Somente na etapa de fundação. Dá para citar ali os principais erros ou algum erro? Qual é o caminho que esse erro sempre os principais erros principalmente estão relacionados, logo nas primeiras etapas ali de fundação, falta de aço em arranque de pilar, pilar posicionado em lugar errado. Na hora de você posicionar, muitas vezes o pedreiro posiciona errado, falta de aço em vigas. Infelizmente a gente tem uma certa deficiência hoje no Brasil de mão de obra. E aí muitas vezes o pessoal não sabe ler projeto, às vezes ele lê o projeto errado e aí acaba colocando uma viga numa posição invertida. Então as armaduras que era para estar na parte de cima da viga está na parte de baixo. E aí muitas vezes o proprietário te avisa para ir lá conferir, já faltando um dia ou quase no mesmo dia da concretagem. Aí vira aquele caos, né, para resolver. E já aconteceu de chegar também, o concreto já está lá dentro e Exatamente. pronto, não dá mais para ver agora. Aí já nesse ponto não chega porque a gente sempre pede o proprietário, avisa antes. Então, pelo menos um dia com antecedência. Mas já aconteceu de no dia da obra ali, você vai conferir, o concreto está na porta, você fala, não, para. Vamos resolver primeiro a questão aqui, depois você concreta. Então a gente precisa tomar um cuidado enorme com isso. Eu sei que tem pessoas ali perguntando, né? E aconteceu, como é que eu resolvo? Aí é que tá. Normalmente, quando acontece esse tipo de problema, a gente precisa voltar de novo lá para o escritório e fazer conta, né? Então tem que ver se aquilo que você especificou, se aquela inversão, o que vai promover. Nos casos mais graves, você tem que demolir o concreto que tiver na viga. Deixa ele secar, quebra e faz de novo. Na pior das hipóteses, é isso que tem que fazer. Tem algumas situações que a gente ainda talvez consiga contornar ali com algum reforço depois, em estrutura metálica, algum jeito. Agora, uma curiosidade. Se essa etapa é uma etapa tão importante, mas no começo da nossa conversa a gente percebeu também que as políticas públicas não vão muito para esse lado, para forçar essa importância. O que faz o cliente não usar isso? É falta de conhecimento? É falta de dinheiro? O que seria isso? Principalmente, né? O pessoal muito se assusta porque acha que um projeto estrutural é caríssimo, é um absurdo. E não. O projeto estrutural, para vocês terem uma ideia, a etapa de projeto de uma obra, ela representa de 3 a 5% do custo da obra. Ou seja, é um valor muito pequeno comparado a tudo que você vai gastar ao longo da obra. Então, não é nem um gasto, é um investimento, a elaboração dos projetos, tanto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulicos, complementares, enfim. É um custo que vai te trazer uma economia, principalmente a longo prazo, enorme, porque você imagina, você acabou de construir sua casa, fez sem projeto. Aí, normalmente as patologias, elas não surgem logo de cara. Por quê? Porque toda construção ela tem uma tendência de afundar, né, que a gente chama de recalque. Isso é normal. Toda construção, ela afunda, ela recalca. Porém, ela recalca, quando ela tem um dimensionamento, ela recalca por igual e bem lentamente. Então, você vai ter ali, vamos dizer assim, vou chutar, você tem um recalque ali de 1 centímetro daqui 15 anos. Ou seja, sua construção inteira ela afundou 1 centímetro em 15 anos. Se você não faz um projeto estrutural, não elabora os projetos, né, essa tendência de recalque ela é acentuada. Então, por exemplo, o que era para recalcar em 15 anos, recalca em 2, recalca em 1 ano e meio. Então, dentro ali dos primeiros meses você não vai ver nada. Mas daqui a pouco você começa a já enxergar uma trinca subindo na sua parede, né, uma viga trincando ou rachando. E aí, o custo para você reparar isso muito maior, né? É enorme, porque a parte de estrutura em si, né, a parte cinza ali da obra, ela não é não tem um custo tão elevado. O que vai te custar caro é um revestimento, é uma pintura, é um granito que você colocou, é uma esquadria. Então, quando você precisa, às vezes, demolir esse tipo de elemento ou retirar para fazer o reparo, aí o custo vai lá em cima. Aí você para analisar e fala, nossa, a parte de projeto não custava nada. Era um custo muito pequeno. Quis economizar. Exatamente, é o barato que sai caro. Então, mas eu acho que hoje o pessoal tem essa visão e tem que mudar ela.
Não se trata não vai se tratar de custo, se trata de investimento, né? É um investimento a médio e longo prazo, É né? que a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer nada. né? Não vai acontecer, faz dessa forma mesmo, eu vou economizar, Não, né? mas Dá ruim. o amigo lá da esquina, lá, Fez. ele é pedreiro lá há 30 anos, ele sempre fez, nunca caiu. E aí nessa a gente vai indo. e se tomara que não, mas se der problema, Sim, é o que eu acabou de falar, o custo é muito alto. é né? muito alto. E a gente sofre muito com isso, principalmente, né? A gente vai em obras aí, ainda mais eu que tenho uma cara de menino, né? Sim. Tirar a barba então, vira uma criança. E aí a gente sofre muito isso porque você faz ali todo o projeto, especifica, você chega na obra, aí o pedreiro fala, não, mas acho que esse garoto aí vai me ensinar a fazer obra. Eu tenho 30 anos que eu trabalho com obra, sempre fiz assim, nunca tive problema. Aí a gente fala, você voltou para ver as obras que você já executou para saber como é que tá? Ou até melhor, se já emitiu sua RT, botou seu CPF lá, né? Nunca, exatamente. Sabemos que está tudo atualizando, né? Então, se ele não se atualizou, ele está fazendo errado há 30 anos. Ou ele faz errado agora ou fez errado. Fez errado em algum momento, né? Então, Exatamente. realmente, na sua profissão, né? Que conselho você daria para alguém que quer seguir, né? Esse caminho que você está seguindo hoje? Olha, estude bastante, né? Sempre. É uma área assim que ela é prazerosa porque quando você vê aquilo que você projetou, né? Aquilo que você calculou pronto, você tem satisfação maior. E se especialize, né? Eu me formei na faculdade. A faculdade ela te dá um bom norte, né? Ali de cálculo em si. Porém não é o suficiente. Então aqui na nossa região, principalmente, a gente tem a Unicamp, que é uma baita universidade, ela tem cursos de especialização. Inclusive eu me especializei, né, na parte de projetos de concreto armado, de estrutura metálica, de alvenaria. Então se especialize porque ali eles vão dar o foco mesmo de fato nessa parte mesmo de estrutura. Então isso aí vai ser primordial. E também o network, né, que você Sim. faz ali na faculdade, isso é primordial. Então não é um campo fácil, né? Uma área que você tem que estar ali sempre se atualizando, se especializando, lendo normas, se adequando ao que vem mudando, mas é prazeroso no fim, vale a pena, viu? E para vocês lá na 2.1 Arquitetura e Engenharia, o índice maior é de obras que vão começar e você faz o projeto desde o início, ou o índice maior de chamado lá para vocês é de reparo, vem ajudar a resolver um problema? Como que é esse balanço? Atualmente eu vou dizer que está quase 50%. Rapaz? Então, assim, parte de obras novas em si, o mercado deu uma leve esfriada, mas a gente ainda tende a fazer bastante projeto estrutural, né, de edificações novas, mas os reparos têm sido cada vez mais frequentes. O que, em partes, é um pouco preocupante, porque você vê que a mão de obra tem dado uma decaída, né? Quando você tem muitas patologias, isso é sinal de que estão fazendo muita coisa errada, entendeu? E se alguém quiser contratar, né, a 2.1 Engenharia, ela precisa estar próxima aqui da nossa região, na metropolitana de Campinas? Ou vocês atendem o Brasil inteiro? A gente atende o Brasil inteiro, onde precisar. Onde o avião chega, vocês chegam também. Tamo junto. Não só avião, se entrar Jeep, a gente vai. Precisando de um projeto de arquitetura, de engenharia, 2.1 aqui, ó, arquitetura e engenharia especializada para a sua necessidade. E com esse feedback, hein, rapaz, quem iniciou, fala, será que vai sair muito conteúdo? Tem gente, pessoal aí tão bugando, né? Que mal imaginava que realmente tinha que ter todos esses cuidados, seguir todo esse passo a passo para não ter dor de cabeça, né? Ó, marca alguém que você sabe que está pensando em começar a construir. Eu ia falar do problema, mas assim, correto, né? se já deu problema também, marca aqui também. Fala, ó, chama essa galera aqui da 2.1 Engenharia, ó, que eles vão dar uma atenção para vocês. Então é isso aí. Novamente, agradecer a sua visita. Obrigado. Pessoal, queremos agradecer. Olha o tanto de conhecimento que hoje a gente teve, né? Compartilhado. Realmente, hoje deixou bem claro. E já né? vamos reforçar o convite para voltar com a equipe de arquitetura, João. Tem que sim. voltar, né? Tem que trazer o restante do time agora. Mas antes da gente encerrar, só mais uma coisinha. Se Vamos tem lá. algo a mais que você possa falar, poxa, algum detalhe, alguma dica, não sei, vem alguma coisa em mente, alguma sugestão, algum conselho? Sempre que você que for construir, sempre procure profissional da área. Independente de se for uma obra pequena, uma obra grande,
a gente tem que perder aquele preconceito de achar que tudo é caro e que vai ser um absurdo, porque isso igual eu falei, a longo prazo não é nem uma necessidade, né? É um investimento que você faz na sua construção e isso agrega muito valor e também vai te evitar muita dor de cabeça futura. Então a gente precisa ter essa ideia de que contratar os profissionais de cada área só vai somar e agregar assim, questões de evitar assim, desperdício, problemas, evitar exatamente. problema, evitar retrabalho. Parece um conselho óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? Sim, é igual eu falei, né? Hoje eu estou usando muito o termo, né, para as pessoas poderem, enfim, pensar melhor, né? E a questão de investimento. Eu acho que o que está dificultando o brasileiro, eu acho que tem esse mal, tudo é gasto, gasto, gasto. Quando ele mudar a chave, virar a chave ali e saber que na construção isso é um investimento a médio e longo prazo, eu acho que realmente os profissionais estão mais na obra, né? Porque hoje aplicador de produto tem, o cara que só coloca um bloco lá tem, mas profissional mesmo que faz, né, realmente está E escasso. quem não tem um dinheiro, assim, Haroldo, para fazer a obra inteira, do começo ao fim, se aconselharia fazer um projeto completo e uma construção por etapa? Ou Sim. não? Essa construção bloco por bloco, assim, né? Vou construir aqui uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro, depois eu faço a continuidade. É muito comum, né? Por isso que normalmente a gente tem na etapa da arquitetura, né? A gente procura entender com o cliente o que ele pretende daquela construção. Então, a partir daquilo ali é que a gente vai se basear, a gente vai dimensionar o projeto estrutural. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele fala, eu quero só construir o pavimento térreo. Não tem problema nenhum, a gente já faz todo o dimensionamento da estrutura para receber um segundo pavimento. Então, a gente já dimensiona, já ajusta todo aquele projeto com uma fundação adequada, com os pilares e vigas todos adequados para receber um segundo pavimento. E aí ele pode construir por etapas, sem problema nenhum. Então dá pra gente ir adequando. Sempre tem um jeito, Sempre tem um jeitinho. E outra questão também que a gente até fala e é importante é a questão da gente perder aquele preconceito de que o engenheiro, muitas vezes a gente vai em obra e tem um encarregado ali, ele fica naquela... parece que ele já te recebe meio... Veio para mandar em mim, veio trazer problema. Meio com uma certa falta de hospitalidade ali, né? E não é, essa é uma questão de... A gente está ali sempre para agregar, e tanto a gente agrega conhecimento para o profissional, quanto ele também muitas vezes agrega outros tipos de conhecimento ou técnicas que a gente desconhecia. E na prática o objetivo comum, né? Fazer aquela obra ficar em pé no final. Exatamente, né? Principalmente trazer a economia e segurança para o proprietário, né? Que isso um dos pilares do que a gente busca sempre, adequar, né? A economia, a segurança e a usabilidade daquela estrutura para que ele não tenha nenhum tipo de problema futuro e que esteja tudo dentro das normas e de acordo com... João, você acha que depois desse bate-papo as pessoas vão querer contratar uma engenharia estrutural Com ou certeza. vão querer continuar correndo o risco de dormir embaixo daquela laje lá sem saber que ela vai cair ou não? Com certeza vão. Principalmente tem muitos agora ali que estão olhando, caçando fissura, trinca, algo do tipo, né? Aqui eu não segui nenhum projeto, não segui nada. Então, já está correndo um risco aí, viu? Mas já sabe. Estão aqui para lhe auxiliar. Caso você precisar, só chamar. Bom, pessoal, a gente agradece por vocês acompanharem a gente em mais esse episódio, né? Com a 2.1 Engenharia. O Haroldo está aqui para nos dar esse monte de informação. João, hoje, mais uma etapa importante numa obra, importante, né? Realmente, a bagagem, né? Parabéns. Obrigado. Realmente, muita bagagem a acrescentar pra gente, né? Show. Compartilhando o seu conhecimento, não só com a gente, mas com todos que estão aí, né? Vendo esse podcast hoje, que tá fantástico. Se o pessoal quiser encontrar a 2.1 Engenharia, como é que faz, cara? Redes sociais? Nos procure nas redes sociais, @2.1 numeral, Arquitetura e Engenharia. E nós também estamos localizados na Rua dos Estudantes, número 315, aqui no Jardim do Bosque, na cidade de Hortolândia. Pode nos buscar aqui também. E vamos marcar como colaboradores também desse vídeo, então dá para olhar aqui embaixo facinho, já segue, já curte, compartilha também e evite problema na sua obra. Vem para 0 BO, para você ter uma obra com segurança e qualidade. 0 BO. Com certeza. Então,
agradecemos. Obrigado né? a vocês pelo convite. Imagina, a gente Sempre que agradece. precisarem aí, estamos à disposição. Espero precisar no planejamento, não na Sem solução. dúvida. É isso. Sem Legal. dúvida. Então, pessoal, teve aí essa bagagem, essas informações, né, que são super válidas. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece. Tchau, tchau. 0BO, com qualidade e cuidado. 0BO, qualidade garantida. 0BO, vem que a gente ensina.